Fala pessoal do canal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai estar falando sobre a canelite. Vou estar mostrando para vocês o que é e principalmente sobre os fatores de risco. Então, para você que tem, já teve ou não quer ter canelite, fica nesse vídeo que você vai saber um pouquinho mais de informações. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Beto Kashimoto, sejam bem-vindos ao meu canal Physiortop. A gente fala bastante conteúdo sobre esse tema, então para você que está conhecendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que já é frequente no canal, muito obrigado aí. Deixa já o seu like aí para me ajudar a divulgar mais ainda desse nosso conteúdo, tá bom? Pessoal, então vamos ao nosso tema, canelite. A canelite, ela é oficialmente conhecida, né, como periostite, ou também como a síndrome do estresse medial da tíbia, tá? Esses são os termos que você vai encontrar caso você seja um estudante ou um profissional da fisioterapia e vai buscar um pouquinho mais de informações. Bom, nada mais é do que aquela dor que o paciente começa a ter na região anterior da canela, especialmente praticantes de atividade física. E aí estamos falando aí principalmente de corredores, por exemplo, né? Tá muito ligado a mudanças de treino, mudanças de piso, mudanças de calçado e também pelo estresse, né, de você de repente estar correndo muito, treinando muito e não dando o descanso adequado ou não estar fazendo com uma biomecânica adequada, tá bom? E esse é um vídeo que serve tanto para você que é profissional, como para você também que é paciente, de repente está aqui de curioso para saber um pouquinho mais dessas informações. Eu vou tentar falar aí de uma forma bem mais simplificada para todo mundo poder me entender, tá joia? Bom, primeira coisa, né, para quem já teve uma vez, já tem um histórico de canelite, ela já tem mais propensão a ter uma doença. Então eu vou estar falando aqui de alguns fatores de risco, isso está tudo baseado em literatura, em evidências que eu vou estar mostrando depois para vocês. Então quem já teve uma lesão prévia, ela é mais predisposta a ter novamente a canelite, segundo a literatura. Um segundo fator muito importante é o seu peso, ou seja, o IMC. Então o peso ele é um fator primordial e tem se estudado muito falando sobre isso por conta da sobrecarga que aumenta, né, na região da tíbia, do nosso osso lá da perna, e isso acaba acontecendo uma hiperestimulação do periósteo da tíbia, podendo levar a um processo inflamatório futuro. Uma outra coisa que tem se falado também é o aumento da plantiflexão. Isso tem ligado aí muito à questão então do pouso e também à propulsão da marcha com o aumento da plantiflexão. Aumenta-se a tração sobre o músculo tibial anterior, que está ligado diretamente sobre a região anterior da tíbia, no nosso periósteo, então consequentemente pode levar a um aumento do processo inflamatório, claro, né? Aliado aos diversos fatores que a gente está comentando aqui, principalmente excesso de treino ou mudanças de treino. Uma outra coisa que está ligada um pouquinho mais à parte técnica dos fisioterapeutas é o aumento do drop navicular. Isso significa então que o navicular ele fica mais próximo à região do solo, ou seja, estamos falando de um pé um pouquinho mais aplainado, né, um pouquinho mais plano, e uma possibilidade aí disso estar acontecendo é por uma redução dessa rotação interna da tíbia, que consequentemente leva a um menor amortecimento do nosso pé durante a marcha e durante a corrida principalmente. Um outro fator de risco que tem descrito na literatura é a respeito do quadril, seja ele no excesso de rotação interna ou no excesso de rotação externa. Não se sabe ainda exatamente por que isso está ligado diretamente ao estresse tibial medial, porém, né, questiona-se que de repente uma posição aí de antiversão do colo femoral ou uma retroversão do colo femoral, levando a essas mudanças, né, no posicionamento da rotação interna ou externa do fêmur, pode estar ligado então a mudanças na posição da tíbia e consequentemente alterações biomecânicas que levariam ao aumento do estresse sobre essa região. Então essa é uma imagem bem interessante, ela foi retirada de um artigo onde ela está mostrando então de uma forma mais ilustrativa o que você veria numa ressonância magnética, por exemplo, né, num corte axial. Então o grau 0, que seria um grau normal, o grau 1 é quando já tem ali um abaulamento da região periosteal com edema, né, na região da tíbia. O grau 2 a gente já começa a ter, além desse abaulamento mais externo, a gente começa a ter então uma lesão interna da medula óssea, então mostrando ali através de um exame de ressonância magnética. No grau 3 seria basicamente uma piora desse quadro, uma progressão desse quadro. O grau 4A seria com sinais intracorticais já, então não ficaria só naquela região do periósteo, mas sim na região cortical já tem sinais aí de sofrimento, além do edema ósseo, né, da região interna. E no grau 4B já começa a ter até fissuras, né, umas linhas intracorticais, ou seja, né, um grau que com certeza o paciente já vai estar com bastante dor. Aqui a gente está vendo uma outra imagem de uma ressonância magnética, só que agora num corte coronal, né, da tíbia, mostrando aí numa ponderação em T2 com saturação de gordura, portanto a gente está vendo aí toda a parte óssea um pouquinho mais escura e nós conseguimos enxergar ali algumas áreas de hipersinal, principalmente na região
central ali do terço médio da tíbia, onde a gente consegue ver aqueles pontos brancos, né? Ou seja, o sofrimento por conta de uma inflamação, né? Um possível já edema ósseo ali dentro. Isso tudo lembrando, né, que tem que estar aliado, obviamente, à clínica do paciente, então não é somente ver o exame de imagem, a gente tem que avaliar para ver o que o paciente está falando, o que ele está relatando, para a gente, através do exame de imagem, fazer uma complementação. Mas vou dizer pela prática clínica, o exame, o diagnóstico de canelite é muito mais exame físico e clínico, com a história do paciente, e se você precisar fazer exames de imagem, seria para, de repente, graduar, ver uma questão de um prognóstico, né, em relação a quanto de lesão aconteceu aí já dentro da fissura da medula óssea. Mas, em termos gerais, em termos mais práticos, a gente conseguiria fazer o tratamento mediante apenas o exame físico. Lembrando para você que é paciente, que já teve ou tem canelite, por favor, procure um profissional especializado, um fisioterapeuta, para te avaliar, porque embora ela pareça simples, né, só uma dorzinha ali na região da frente da perna, né, lá na canela, ela pode se tornar crônica, e a partir do momento que ela se torna crônica, toda doença que se torna crônica é muito mais difícil da gente poder tratar posteriormente. Você vai ter que ficar muito mais tempo afastado das suas atividades, sendo que de repente, se você pega numa fase mais inicial, mais aguda, com um quadro, né, associado a uma boa avaliação, que vocês viram então que não é só simplesmente ali fazer um gelo ali em cima da canela, a gente tem que analisar o pé, a gente tem que analisar a pisada, a gente tem que analisar a corrida, analisar o quadril, ou seja, uma avaliação um pouquinho mais completa para a gente poder chegar principalmente aos possíveis fatores de risco e especialmente para minimizar o quadro e para que você nunca mais tenha esse tipo de problema, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra, hein? Já dá o like aí pra gente poder divulgar. Esse like ele é muito importante pra mim, porque isso mostra pro YouTube que esse conteúdo está sendo produtivo e aí ele divulga pra mais gente, tá bom? E claro, né? Comenta, compartilha. Coloca aí nos comentários se você já teve canelite, o que você fez para tratar, como que foi, se você está sofrendo muito, de repente a gente pode te ajudar também, tá joia? Galera, nos vemos no próximo vídeo então. Valeu!